Olha o absurdo da ajuda do TSE para o governo Lula. Tá? O TSE tomou uma decisão agora que proibiu o impulsionamento de críticas ao governo no período pré-eleitoral. Então não pode mais criticar o governo. Ai, tadinho do Lula. Sabe qual foi o argumento? Olha só, foi o Lula que pediu aqui. Ó. PT pede que TSE proíba impulsionamento pago de conteúdos críticos ao governo na pré-campanha. Porque, segundo eles, são um absurdo, porque as pessoas podem criticar o governo, mas não podem criticar a oposição, né? Porque a oposição não está no governo, né? Caramba, bicho, se tu fez um bom governo, não tem crítica, pô. Tem que ter direito à crítica. Por outro lado, o governo ele está fazendo impulsionamento de propaganda favorável ao governo. Né, o governo fez alguma coisa, consertou a ponte, não sei se é o quê, fez não sei o quê, né, enfim, fez alguma coisa que o Lula acha positivo. Eles impulsionam isso. Ah, mas impulsionar a crítica não pode. Uai, que lógica que tem isso, cara? O do governo é que deveria ser proibido, porque o governo usa dinheiro do próprio governo para impulsionar anúncios favoráveis ao governo, o que é ilegal. A oposição não tem como propagandear nada, porque a oposição não está no governo, né? Então, olha que absurdo, esse pessoal joga com esse negócio e o pior é o TSE aceitar esse tipo de coisa. É o TSE da Carmen Lúcia, né? A Carmen Lúcia é discípula do Alexandre de Moraes. Ai, não pode censura, o cala-boca já acabou. Mas vamos calar a boca desse pessoal aqui, porque eu não gosto da direita. Eu acho que o Bolsonaro é feio e bobo, então vamos autorizar esse cala-boca aqui, né? É a doutrina Carmen Lúcia de direitos humanos, de liberdade de expressão. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter e eu na Transamazônica, Vorcaro mandou drones do INSS para o Irã e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que absurdo que é isso. Tá? O PT pediu ao TSE que ele proibisse, né? Nós já estamos em ano eleitoral, você sabe que já tem um monte de coisa que é proibida esse ano, né? Cheio de coisa aí, né? Uma das coisas que eles proibiram agora o que o PT pediu ao TSE que proibisse e o TSE atendeu, é muito importante isso, porque foi o PT que pediu, é justamente o impulsionamento de críticas ao governo. Como é que funciona isso? No momento que eu faço um vídeo aqui no meu canal, criticando o governo, por exemplo, eu posso impulsionar esse vídeo. Mas eu não sei se vocês sabem, em várias redes sociais, eu não sei se o YouTube deixa isso não, tá? Mas em várias outras redes sociais, você pode impulsionar até um conteúdo de outra pessoa. Você pode ir lá e botar dinheiro para ampliar o impulsionamento daquele vídeo daquela pessoa. É um assunto que te interessa, é um assunto que você quer que outras pessoas saibam, então você vai lá e manda impulsionar esse vídeo da pessoa, né? É uma relação entre você e o YouTube. O produtor de conteúdo, na verdade, ele acaba sendo beneficiado, porque o conteúdo sendo impulsionado ele vai ter mais gente vendo o conteúdo, mas ele não ganha dinheiro por isso, né? Só o impulsionamento que acontece. Aí o PT ficou chateado e ele está querendo proibir esse impulsionamento pago de conteúdos críticos ao governo na pré-campanha. Detalhe, o PT faz o impulsionamento de conteúdos favoráveis ao governo. Né? O que alegou o Partido dos Trabalhadores aqui? O PT alegou que ele pede que o Tribunal Superior Eleitoral barre nas regras sobre propaganda eleitoral deste ano uma proposta que permitia o impulsionamento pago de conteúdos que fazem críticas a governos durante o período pré-eleitoral. Eles botam críticas a governo, porque isso vale também para governo de estado, prefeituras e etc., né, para todo mundo que tiver na disputa eleitoral. E veja, olha só, a beleza da coisa é justamente a crítica. Você tem que ter a crítica para saber o que está acontecendo de certo e errado, né? Ah, mas o governo, a alegação deles é que não, porque o problema é que o governo, só o governo pode ser criticado, a oposição não pode ser criticada, então é injusto com o Lula. O governo pode ser criticado, a oposição não, né? E, de fato, isso é um fenômeno que acontece, né? É o que eu falo, telhado de vidro, né? O governo sempre é mais criticado que a oposição. Porém, o governo tem a vantagem de poder apresentar o que ele fez, né? As obras que ele fez, as coisas positivas que ele fez. A oposição também não tem. Então o Lula criticou esse negócio de impulsionamento de críticas ao governo, mas os elogios ao governo continuam podendo ser feitos. Uai, que negócio é esse? Que equilíbrio é esse, né? Aqui, ó, a resolução que o PT pede que seja barrada propõe que críticas ao governo, inclusive aquelas com impulsionamento pago, não caracterizam propaganda eleitoral antecipada negativa, desde que não façam referências às eleições.
não caracterizada propaganda eleitoral antecipada negativa e crítica ao desempenho da administração pública realizada por pessoa natural, ainda que ocorra a contratação de impulsionamentos, desde que ausentes elementos relacionados à disputa eleitoral. Ou seja, é lógico, você faz uma crítica ao Lula e não pede voto para Flávio Bolsonaro. Se você pedir voto para Flávio Bolsonaro, aí é outra história. Mas do jeito que ele está colocando aqui, você fazer a crítica ao Lula, se for impulsionado, não pode fazer isso aqui. Para a sigla, a regra trará riscos relevantes que não podem ser admitidos pelo sistema jurídico eleitoral e afetarão majoritariamente o presidente Lula. É porque o Lula está fazendo uma merda de um governo de bosta que tem muita coisa para ser criticada, e tem que ser criticado mesmo. Se tivesse fazendo um bom governo, né, ou seja, o que eles estão alegando aqui? Não, porque a crítica só critica quem está no governo, né, o outro lado não é criticado. Sim, mas também tem a questão do outro lado, que é os elogios, né, os programas do governo. O equilíbrio, não tem como equilibrar entre oposição e governo, são desequilibrados por natureza, porque o governo, por definição, está no governo. Primeiro, tem dinheiro, tem acesso ao dinheiro do governo, supostamente fez um bom governo, fez as obras, fez coisas positivas que podem ser ditas para as pessoas, né? E tem as críticas também, fez as merdas, né? Então, repara como é que eles querem proibir críticas ao Lula. Não, a oposição pode, né? Na época do Bolsonaro, chamaram o Bolsonaro de genocida e coisa e tal por uma pandemia que ele não teve culpa nenhuma, que ele não teve nenhuma lógica de ligação com aquilo. Mas naquela época podia, né? Agora não pode criticar o Lula por nada, não pode, né? Aqui, ó, e o TSE acatou o pedido do Lula. É o TSE da Carmen Lúcia, meu amigo. Lembra que esse ano, nas eleições, o TSE vai ser dirigido pelo Cássio Nunes e vai ter o André Mendonça também dentro do TSE. Mas, por enquanto, ainda é a Carmen Lúcia presidente do TSE. Tá? Nesse momento, ainda é a Carmen Lúcia presidente do TSE. O TSE, então, da Carmen Lúcia, lembra a Carmen Lúcia que falou que não, que o direito à liberdade de expressão é absoluto, que a nossa Constituição não admite a censura, o cala-boca já morreu, mas nesse caso aqui, porque eu não gosto do Bolsonaro, a gente vai proibir a crítica, vai proibir propaganda do Bolsonaro, vai proibir o filme do Bolsonaro, vai proibir um monte de coisa. É exatamente isso, né? O TSE proíbe impulsionamento de críticas no período pré-eleitoral. Ou seja, mais uma vez a Carmen Lúcia baixou cabeça para a audiência eleitoral dela, para a bolha dela da esquerda, e vai proibir crítica ao Lula, né? Aqui, ó. O TSE retirou da versão final das normas que regerão a eleição de 2026 um dispositivo que permitia o impulsionamento pago de críticas a governos no período pré-eleitoral. A previsão constava de uma minuta inicial elaborada pela Corte para atualizar as regras eleitorais, mas acabou sendo excluída do texto aprovado nessa semana. Ou seja, graças à pressão do PT. O PT que pediu para tirar essa regra. Por quê? Porque, isso prejudica o Lula. É lógico que prejudica. Mas, curiosamente, o elogio continua podendo. O elogio pode, não pode a crítica. Que porra é essa, né? Ou seja, ficou mais desequilibrado no final das contas. Depois da fase de consultas e audiências, o texto foi analisado pelo vice-presidente do TSE, o Cássio Nunes, antes de ser submetido ao plenário. A versão final das regras foi divulgada nessa quarta-feira, dia 4, ou seja, o que foi aprovado no plenário, o Cássio Nunes revisou, mas a aprovação ficou por conta da presidente, a Carmen Lúcia, né? Aqui, ó, o ponto gerou preocupação entre integrantes do governo do presidente Lula, que passaram a atuar para que a revisão fosse retirada. Segundo aliados do Planalto, a possibilidade de impulsionar críticas sem que isso fosse considerado propaganda antecipada provocaria desequilíbrio na disputa, já que o Lula é o atual presidente e busca a reeleição, então não pode ser criticado, isso desequilibra a disputa e coisa e tal. Olha o absurdo que é isso, né? A ministra Gleisi Hoffmann foi uma das vozes mais críticas à proposta. Agora, eu vou falar um negócio para vocês, tá? No final das contas, isso faz muito pouca diferença, porque o impulsionamento ajuda, é verdade, ajuda sim, tá? Mas uma boa crítica, um texto bem feito, acaba tendo um efeito muito maior em termos de meme, né? É o que eu falo para vocês, a informação descentralizada ela acaba se baseando muito mais no argumento. Quando você faz um bom argumento, que as pessoas corroboram e elas têm interesse em reproduzir aquilo, né? Em passar aquela ideia para outras pessoas que elas conheçam, isso acaba difundindo muito mais do que se você pagasse para divulgar a coisa. Então, o impulsionamento é importante? Sim, é importante, não tenha dúvida. É uma perda que nós vamos ter aqui, mais uma perda, né? Mais uma vez a gente está vendo o TSE já botando o dedão na balança para a eleição esse ano, né? Mas eu digo para vocês que isso daqui não vai ajudar o Lula tanto quanto eles estão achando que vai ajudar, não. Ao contrário, tá?
Por quê? Porque mais uma vez vai ser a disputa entre quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro são eles mesmos. O Lula está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã para impulsionar, para contratar influencer, esse tipo de coisa. É a disputa de quem tem dinheiro para divulgar contra quem tem as ideias e os argumentos. E aí, no final das contas, na rede social, na rede descentralizada e distribuída, os argumentos acabam ganhando com muita facilidade, né? Então, por mais que isso seja uma coisa absurda, seja uma decisão idiota da Carmen Lúcia, não acho que vai fazer diferença no final das contas. Só mostra um pouco mais o desespero desse pessoal antiquado do PT que não consegue se livrar da visão de que tinha quando eles dominavam o cenário da informação, né? Eles dominavam por quê? Porque eles davam dinheiro para a empresa, a indústria de rádio, conquistaram as empresas todas de jornal. Jornalista é tudo de esquerda, cara, impressionante. Só tem esquerdista nos jornais, televisão, artista, você vê, esse pessoal é todo mundo esquerdista. Por quê? Porque justamente eles fizeram um trabalho muito grande, né? Foi toda a ideia do Gramsci, né? O gramscianismo cultural é isso daí, você ocupar essas áreas em que a informação é divulgada para você ter a predominância, você colocar o consenso social na sociedade sobre as suas ideias. Foi isso que a esquerda fez, estava feliz da vida, que tinham conseguido. Aí, de repente, veio a informação descentralizada e distribuída da internet, o pessoal se ferrou. Porque na informação descentralizada e distribuída, impulsionamento ajuda? Ajuda, tanto que eles estão fazendo, vão continuar, estão brigando para a oposição não poder fazer. Não pode criticar o Lula, proibido criticar o Lula. No entanto, não ajuda tanto quanto eles imaginam isso daqui, tá? Um bom argumento é melhor do que impulsionamento. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.